Mas vamos lá, então, eu vou deixar a palavra com vocês dois, os especialistas aí do assunto, porque eu queria entender, nesses pormenores até que o Daniel falou, onde que estão os pontos que desagradam tanto e onde estão os pontos que talvez só por trazer a discussão aí a público vale a pena a gente dar uma nota 5 ou ficar muito triste e dar uma nota 0. Então, queria saber um pouco mais o detalhe aí dessa reforma antes de saber como de fato ela deveria chegar para virar uma nota 10. Então, vamos lá. A reforma, eu estou falando um pouco mais da reforma, o que eles estão chamando da fase 2, que é a reforma do imposto de renda, né? Que, no final das contas, acho que assim, ter o mérito, sim, de trazer o tema, e de fato o Brasil precisa de uma reforma importante no seu imposto de renda. Vou dar uma caracterização do sistema hoje e falar onde que a reforma atua, onde ela não atua e quais são os problemas. Hoje o Brasil tem, basicamente, 3 a 4 regimes de imposto de renda distintos. Você tem naquela categoria do microempreendedor individual, que é aquela pessoa que recebe até R$81 mil por ano e ele praticamente não paga nenhum imposto, tem todos os direitos de seguridade social, benefício, etc. e tal. É uma categoria muito específica, tem problemas, mas ela não é o core dessa reforma. Ela não é em nada afetada por essa reforma. Daí a gente tem todas as empresas que estão no Simples, né, em particular o Simples Nacional, que é aquele conjunto de empresas que tem um faturamento limitado, digamos, o limite máximo do Simples ali está perto de R$4.800.000 por ano de faturamento, que basicamente paga uma alíquota sobre o faturamento bruto e não paga mais nada. É uma alíquota pequena, né, é variável de acordo com, né, o faturamento, então quanto maior o faturamento, maior a alíquota. E é isso, tem uma desoneração tributária assim, muito significativa. Depois disso a gente tem as empresas que declaram lucro pelo regime do lucro presumido. Então o que acontece é a Receita assume que determinados setores têm uma margem de lucro qualquer, como são um percentual da receita, né? E no fundo ela paga, né, 34%, que é a alíquota do imposto de renda brasileiro, né? O 34%, na verdade, ele é o IRPJ mais o CSLL. Então você aplica o 34% sobre aquela margem que a Receita Federal presume que você tem, e daí esse é o seu imposto, né? E por último, as empresas que têm um faturamento acima de R$78 milhões por ano são obrigadas, e outras, né, são obrigadas a apurar o lucro pelo regime que a gente chama de lucro real. Aí, assim, você tem que ter um balanço, e na apuração do balanço você vai ver qual que é o lucro contábil, e do lucro contábil você, enfim, deduz os 34% de imposto. Então, o que acontece é o seguinte, essa reforma, o Estado, a maneira como o sistema tributário brasileiro está organizado é que quanto maior a empresa, quanto mais ela dá certo, mais ela cresce, mais ela paga de imposto. Tá? Então, do ponto de vista do agregado macro, o incentivo é o seguinte: não cresça, porque quanto mais você crescer, mais imposto você paga. Então, essa é a história. E daí a gente tem milhões de regimes específicos para cada empresa, quase, com tratamentos tributários diferentes para dedutibilidade de vários itens específicos, etc. e tal, faz com que, na verdade, tem muita pouca regra geral e muito mais exceção do que regra geral, né? As exceções muito raramente são lidadas, né, são resolvidas com esse problema, e no final das contas a gente faz o seguinte: você já paga 34% de imposto de renda da pessoa jurídica, né? E daí a Receita vai lá e fala assim: olha, veja, mas o dividendo da pessoa que recebe, né, os acionistas das empresas, né, que recebem o dividendo, eles não pagam nenhum imposto sobre aquele dividendo. E fala assim: veja como é que é na OCDE, que na OCDE se paga lá de pelo menos 20% a 40% de imposto sobre dividendo. Então é uma injustiça que no Brasil a pessoa receba imposto sobre dividendo, que ela não pague nenhum imposto sobre dividendo. Ocorre que a nossa alíquota de imposto de renda de pessoa jurídica mais o CSLL, tá, para pegar países, na média, emergentes, comparáveis com a gente, tá, a nossa alíquota já é maior do que a média de países emergentes, contando a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica mais a alíquota do imposto de renda sobre o dividendo recebido.
Então, só a nossa alíquota do IRPJ, ela já é maior do que a soma de IRPJ mais imposto sobre dividendo da média dos países comparáveis com o Brasil. Tá? Só para entender essa conta, então, quando falam, meu dividendo não é tributado só aqui no Brasil e, sei lá, na Lituânia, então tem que tributar. Mas é que se olhar para todo o resto, o que a gente tem de tributo é muito maior do que... isso eu estou contando depende, apenas o tributo sobre o lucro. Sobre o certo? lucro. O imposto de renda, pessoa jurídica, mais a contribuição social sobre o lucro líquido para as empresas que apuram no lucro real, tá certo? Ela já é maior, só o imposto de renda corporativo já é maior do que a soma do IRPJ mais o imposto sobre dividendo nos países emergentes comparáveis com a gente. Tá certo? E daí a Receita fala assim, mas tem que comparar com a OCDE. Pô, mas por que eu tenho que comparar o Brasil com a Suécia, a Dinamarca, estamos quase lá, Daniel. A Holanda, França, que tributam muito? É comparável isso? Então, no fundo, os caras querem assim, tipo, em qualquer tributo, em qualquer quesito que eu esteja abaixo da Suécia, eu vou para a Suécia. Tá? E nos que eu estou absurdamente acima, eu não vou para a Suécia, eu fico acima. Então, assim, o mínimo que eu vou pagar é o imposto da Suécia, tá certo? E em outros casos eu vou pagar muito mais do que o imposto da Suécia. Então, eu digo assim, por exemplo, não existe nenhum país no universo que paga imposto sobre a receita bruta. Isso não existe em nenhum lugar do universo, existe no Brasil. Tá certo? E eu não estou contando esse imposto sobre a receita bruta quando eu falo assim, a empresa já pagou imposto demais. Tá? A empresa brasileira já paga um amontoado de imposto inacreditável. No conjunto da obra, a gente paga, o acionista da empresa privada brasileira já paga muito mais imposto do que qualquer país comparável com a gente. Tá? Então, aumentar mais essa carga tributária, tá, em cima dos acionistas, sem reduzir o IRPJ na mesma magnitude, significa onerar ainda mais a empresa brasileira grande. Tá certo? E isso eu não estou nem falando, a gente está falando só, digamos, do imposto sobre dividendo, tá, e a questão do IRPJ. Agora, eu não estou falando que essa proposta de reforma aumenta também os impostos dentro das empresas. Né? A gente está falando aqui, né, em testa, para dizer, tudo bem, eu vou reduzir o IRPJ, aumentar o imposto de dividendos, e aqui eu tenho digamos, um efeito de aumento de carga tributária da ordem de 10, 15 pontos percentuais. Tá? Além disso, você tem diversos outros dispositivos dentro da reforma que aumentam a carga tributária dentro da empresa, tá? Aumentam o IRPJ. Então, assim, no combo, é uma carga inacreditável. E a Receita, de novo, vem falar lá que a reforma é neutra, que ela não pretende arrecadar mais. A última vez que desculpa, eu estou me alongando demais, mas a última vez que a Receita falou que uma reforma era neutra, lá, quando foi a reforma do PIS e COFINS em 2003, tá certo? Depois de um ano, o PIS e COFINS tinha aumentado em 1,2% do PIB, o que seria o equivalente hoje a 100 bilhões de reais por ano a mais de arrecadação. Tá? Lembra-se, em 2003, a Receita falava que aquela reforma era neutra. Aumentou em 100 bilhões de reais por ano os impostos. A Receita hoje está falando que é neutra. Então, a nossa conta é, no mínimo, um aumento de 40 bi ano, no mínimo, e eu não acho que tem uma probabilidade zero de ser um aumento da ordem de 100 bilhões de reais por ano por causa dessa reforma. Então, enfim, e tem vários outros pontos que a gente pode discutir que são tão ruins, não tão ruins quanto, mas, enfim, a questão do dividendo na holding, das operacionais para holding, intercompanhia, para o mercado financeiro, o dividendo pago pelas empresas, seu fundo de ação ou seu fundo multimercado compra ação na bolsa. Agora, quando a empresa paga o dividendo para o fundo, né, pela proposta, esse dividendo vai ser tributado em 20%. E daí eles criam um instrumento para, no cotista, você fazer uma compensação no valor da cota de maneira a que no ganho de capital isso não apareça. Só que a maneira como está estruturada o tratamento fiscal dos fundos de investimento no Brasil, é absolutamente impossível dar um tratamento para o cotista no nível do passivo, porque todo o tratamento fiscal dos fundos brasileiros é feito pelo ativo do fundo, e não no passivo. Tá? Então, a gente pode até discutir mais como é que às vezes tem 8, 10 camadas entre o ativo do fundo, entre vários fundos, o master,
os fundos que compram cota do Master, outros fundos que estão, né, até chegar no cotista. Então, no fundo, a gente vai pagar o imposto sobre dividendo e o imposto sobre ganho de capital efetivamente bitributando, fazendo com que um fundo de investimento seja uma opção que vai pagar muito mais imposto se a pessoa física comprar ação direto. Tá certo? Não deveria ser assim. Isso aí é uma bitributação que não tem qualquer sentido que aconteça. Enfim, como esse, tem diversos outros exemplos, mas eu não quero esgotar todo o nosso estoque PIR que existe hoje com só esses exemplos. Também, coitada da Raquel, está esperando há horas aqui para falar e eu não fecho. Imagina, tô aprendendo aqui, tá? Excelente. Bom, eu tô ficando triste, Renato, não sei você, cara. Raquel, falar de imposto, cara, não vai deixar ninguém feliz, né? Dá uma luz aqui. Dá alguma luz aí, Raquel. Me mostra aí onde é que pode... Porque, assim, acho que o que deixa a gente meio perplexo é que isso partiu de um governo que, bom, defende uma agenda... Veio com uma agenda liberal, né? Uma cabeça que... Prometeu uma agenda liberal, né? Talvez em outros governos você acharia normal vir uma reforma que não olha com tão bons olhos assim para atividade econômica, o mercado. Mas dentro desse governo, como é que explica chegar um texto desse? Ou se de fato é uma estratégia, né, de jogar o pior cenário para meio que forçar todo mundo a vir para a mesa de negociação, conversar. Enfim, eu queria tirar uma luz aí disso para tentar ver esse copo meio cheio aí, Raquel. Não, eu acho que eu acho que é um pouco de tudo, assim, na minha opinião, eu acho que é uma mistura de falta de coordenação dentro do próprio Planalto ali, junto, assim, entre Planalto, Ministério da Economia e Congresso. Então, acho que falta uma coordenação, assim, tendo visto isso de perto em outros assuntos, né? Tendo trabalhado em outro governo, um governo estrangeiro olhando para o Brasil de fora, às vezes a gente acha que tem muitas coisas arquitetadas e planos atrás e às vezes é só a falta do plano, né? Então, não, eles não estavam se falando, não teve coordenação e eu via isso de perto porque às vezes a gente levava demandas como um governo estrangeiro, assim... por exemplo, muitas relacionadas a questões tributárias. Então, tipo, você sabia, né, secretaria lá dentro do Ministério da Economia, que essa tributação específica, você sabe quem que você está prejudicando? Tem não sei quantas empresas que poderiam vir para o Brasil e não estão vindo. Eu estou te falando o nome das empresas, né? E, de fato, em uma conversa fechada, governo a governo, a resposta era não, eu não sei nem do que você está falando. Eu não sei porque é assim. E aí você cavava e você descobria que assim, era assim... Eu juro, tinha uma que era uma coisa absurda. Eu lembro que era direitinho. Eu perguntei pra um monte de gente até que eu cheguei na resposta. Por que funciona assim? Por que era uma questão de se as empresas... Que empresa estrangeira, uma empresa brasileira fora do Brasil, poderia consolidar os lucros em termos para fazer o pagamento dos seus impostos, né? Se você podia consolidar tanto das operações de fora quanto das operações domésticas para conseguir ter crédito. E aí, um tipo de empresa não podia. E aí eu falava, cara, mas não fazia sentido e tal. E algumas outras podiam. Aí eu fui lá buscar, e aí eu descobri que era porque um dia, um governo, tipo, de Singapura, o cara era amigo de um cara dentro da Receita, e não foi um suborno, não foi nada. Foi tipo, o cara foi lá e falou, isso aqui tá atrapalhando as empresas de Singapura. Ah, tá bom, vou mudar isso aqui. Aí eu falei, mas por que não mudou as outras? Ah, porque ninguém pediu, ninguém falou nada. Então, assim, eu acho que tem... O mais chocante é o desinteresse do governo de querer saber isso, né? Porque, não, tudo bem, ninguém é obrigado a saber tudo. Eu acho que não tem nenhum cidadão brasileiro que saiba todos os impostos do Brasil, nem como é que faz todos. Mas o mero fato de não querer saber que é o mais chocante, né? E eu acho assim... pra olhar. Eu acho que, às vezes, por exemplo, no meu caso, em coisas que a gente levou, havia até um interesse, e coisas mudaram depois que a gente levou, assim... de perceber, nossa, isso aqui realmente não faz nenhum sentido, vamos mudar isso aqui. Então, eu lembro que uma dessas leis que eu fico muito feliz de ter ajudado, participado lá, era de fundos, era que você precisava, eram fundos no Brasil para investir, fundos de previdência para investir no exterior, em fundos no exterior. Tem um limite, mas além do limite de 10%, você tinha que ter 3 fundos. E não tinha pé nem cabeça, falava, mas por que tem que ter 3 fundos? Tinha que ter um feeder com 3 fundos. E aí a explicação, cacei, a explicação era, porque a gente não acha que os gestores dos fundos de previdência aqui no Brasil vão ter a capacidade de entender o que é um bom investimento ou um mau investimento fora do Brasil, e eles vão ficar comprando junk bond da Venezuela. E aí a gente falou, beleza, mas e se vocês colocarem o limite fora?
Tipo, não precisa achar amigos aqui dentro. Você não pode ter 100% de um outro fundo fora. Ah, nossa, olha, might work. E aí foi isso. Então, enfim, contando essas histórias todas pra fingir que eu tenho algo a agregar aqui, é o que o Daniel falou, mas também pra... Raquel, essa autoestima aí, pô, você é nossa vocalista. Não, mas só de tempo de experiência. Mas assim, o que eu acho que também vale levantar da reforma, do ponto de vista mais macro, né, sem olhar, assim, necessariamente nos detalhes, é que eu acho que desde o começo, desde a época do período eleitoral, o que a equipe econômica que estava acompanhando o Bolsonaro falava, né? Eu tinha ouvido isso, inclusive do Marco Sintra, lá atrás e tal, que eles queriam fazer um imposto sobre dividendos, porque o Brasil era o único país que não tinha tal, e que isso era uma jabuticaba do Brasil. Por quê? Porque tentaram tapar o sol com a peneira, porque a gente tinha os outros impostos muito altos. Então, tipo, como a gente tá, né, chutando balde aqui no IRPJ, CSLL, não sei o que, não vamos tributar os dividendos. E isso não fazia sentido, porque você não incentiva o investimento produtivo, você incentiva que todo mundo passe, né, as empresas passem o lucro para as ações, para os acionistas. E aí, assim, em teoria, isso faz sentido, só que você teria que fazer compensando, né, você pega, implementa o imposto sobre dividendos e tira, né, reduz o imposto sobre pessoa jurídica, na mesma proporção, né, e eu acho que o grande erro aí, do ponto de vista até mais... Antes de entrar nos detalhes, é que o que o governo resolveu fazer com essa reforma? Ele resolveu falar assim, vamos matar 2 coelhos numa cajadada só. A gente reduz o IRPJ, mas a gente também reduz pra PF. A gente dá uma benesse ali pra pessoa física, aumenta o mínimo ali pra não pagar imposto, pra todo mundo ficar feliz, porque o presidente queria, e a gente compensa essas 2 medidas com o imposto sobre dividendo. E aí você acabou com o imposto sobre dividendo super alto, uma redução pequena de RPJ, pelo menos nessa primeira... Você tá compensando uma perda de arrecadação, sei lá, de 1 bilhão com 100 bilhões. Não, porque o que você tá fazendo? Eles estão compensando 2 coisas, tanto o IRPJ quanto o IRPF. Sendo que, na minha cabeça, do ponto de vista macro, o que faria sentido é você compensar IRPF com IRPF e IRPJ com dividendo. Então, se você quisesse aumentar, corrigir a tabela do IRPF, não tinha problema. Só que o que você faria mais sentido? Você aumentar lá da pessoa física, lá em cima. Ao invés de ser 27,5, joga 28, 29, 30, beleza, tributa mais a renda do mais rico. Vai fazendo isso. Aí você compensaria bananas com bananas e maçãs com maçãs. O governo quer compensar bananas mais maçãs com jabuticaba. Eu acho que esse é o problema. O governo quer fazer uma salada de fruta aí com todas.